aí. Então, o néder, que é o voto, né? A palavra néder significa voto ou oferta votiva, né? Quem que era essa dona aí? Olha lá, me fala. Quem era Hana? Qual é o assunto da Hana? Alguém diz aí que Hana era a mãe de quem? Shemuel. Ok. Né? Olha lá, na época posterior aos juízes, havia uma mulher justa chamada... Não tinha filhos. Sempre que seu marido viajava ao Mishkan, em Jerusalém, ela o acompanhava. Lá rezava a Elohim, implorando-lhe que desse filhos. Quanto tempo ela orou? Pergunte para o seu irmão aí. Pergunte para ele, Hana orou quanto tempo? Ninguém? Nem um chutinho? Na verdade, ela ficou 10 anos casada, tá? Sem ter filhos. Então, durante 10 anos ela orou. Mas a hora que chegou o 10º ano da sua tristeza, ela subindo a Jerusalém com seu marido, ela fez um voto, né? Que vocês já sabem da história, né? Que nesse voto que ela fez, ela votou ao Senhor, que se o Senhor desse para ela um filho, ela o devolveria. Na verdade, né, a gente, é muito comum, igual eu usei aqui a linguagem, devolver, mas na verdade, se você analisar biblicamente falar, tá? A Bíblia diz que o primogênito, ele é do Eterno. Então não é devolver, é entregar. Entendido? Na verdade, ela não foi devolver o filho, ela foi entregar o filho, porque o filho já pertencia ao Senhor mesmo. Então ela não fez o quê? Que é o que a gente faz com o primogênito. Resgate, pidion aben, resgate do primogênito, tá? E só pegando aqui, abro um parênteses aí, né, nessa conversa. O mundo cristão é muito comum de chegar filhos e eles trazerem ele para dizer, né, que tem que apresentar ao Senhor, ou às vezes diz, eu vou consagrar meu filho ao Senhor, né? E aí se a gente perguntasse para o cristão, por que você está consagrando o seu filho ou apresentando o seu filho? Normalmente essa linguagem apresentar é mais usada. Qual que é a referência que eles vão usar? Ou que vão te citar? Yeshua, né? Não, a gente apresenta a criança porque Yeshua foi apresentado. Meu irmão, minha irmã, Yeshua foi apresentado, se você ler a Bíblia, o texto está claro. Ele foi apresentado conforme a lei de Moshe. O mesmo cristão que diz que está debaixo da graça, que não tem mais lei, ele traz a criança para apresentar e diz que é porque Yeshua foi apresentado. Ora, Yeshua estava debaixo da lei. Ele se diz não estando debaixo da lei, por que traz criança então para apresentar? Aí, não bate com a Bíblia. Não bate com a Bíblia. Isso não é bíblico. Segundo fato, Yeshua realmente foi apresentado, mas ele foi apresentado para se fazer o resgate dele, não é isso? E segundo fato, ele foi apresentado porque ele é primogênito macho. E aí eles trazem todos os filhos, traz as mulheres, traz as meninas, que não está na Bíblia. Então a pergunta a se fazer é, por que se traz criança para apresentar? Não é por causa da Bíblia, porque na Bíblia não tem isso. Contexto bíblico é diferente. Se traz criança para apresentar, porque há um costume por trás disso, tá? É um costume de uma denominação chamada catolicismo,
no qual fazia o batismo das crianças. Então a criança nasce, eles trazem ela para se batizar. Então esse outro mundo chamado protestante, não trazendo a criança para apresentar, não trazendo a criança para batizar, mas continua com a mesma ação de trazer criança. E até dizem, a gente não batiza a criança, a gente apresenta. Mas isso não está na Bíblia. Então estão fazendo em cima de um costume de outros, né, que seria o batismo. Não está batizando, mas está trazendo da mesma forma. Porque na Bíblia tem um contexto. E o contexto é primogênito macho. Isso é o contexto bíblico. E também não é trazer ele para quê? Né? Para consagrar, como às vezes dizem, porque isso não existe na Bíblia. Primogênito macho é consagrado desde o ventre. O Eterno diz, todo macho primogênito é meu. Tudo que abre a madre, sendo macho, é meu. Não é assim que está na Bíblia? É? Então, Hana, agora mais uma pergunta. A Hana, ela não pagou o resgate desse primogênito, que ela ganhou, né, do Eterno. Tá certo? Ela tinha feito um voto que não faria o resgate. Então ela vai devolvê-lo, né, entregá-lo lá para o sumo sacerdote, né, naquele momento. Agora uma pergunta: quando é que ela leva esse menino e o entrega?